programa Bomba Tô Fora foi idealizado pelo Dr. Clayton Macedo Dornelles. É um programa que visa conscientizar a sociedade para que se tome muito cuidado em relação à utilização de medicamentos em geral e dos esteroides anabolizantes em particular. Sempre que você precisar de um cuidado, de uma orientação, procure um médico sério, procure a orientação adequada. Na entrevista de hoje, Dr. Clayton vai nos explicar alguns conceitos importantes e o quanto o contexto social pode muitas vezes nos levar a problemas de saúde muito graves, inclusive à morte. Ganhar massa magra, perder massa gorda ou aumentar a performance. Na busca por um corpo considerado perfeito, muita gente usa bomba e corre sérios riscos. Bomba detona a pele, o cérebro, o coração, o fígado, ossos, tendões e músculos. Bomba causa dependência, agressividade, violência, depressão e até suicídio. Por isso, criamos o Bomba Tô Fora, um projeto com foco na educação e prevenção do uso de esteroides anabolizantes e similares. Acesse o site, conheça e descubra que os danos são bem maiores que os ganhos. Bomba Tô Fora. Olá, tudo bem? Tudo bem, Dr. Clayton? Boa noite ótimo. Para todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento ao vivo. Nós estamos também fazendo para as pessoas que vão assistir pelo YouTube. Estamos transmitindo diretamente aqui do nosso estúdio Casa do Sal. Aqui é onde a gente grava nossas lives, os nossos podcasts, os nossos ensaios. Então, é um estúdio aqui multiuso. Então, estamos aqui falando muito. Bom, Dr. Clayton, eu quero deixar um aviso para todos que quem quiser interagir, manda mensagem para nós aqui, ou para mim, ou para o Dr. Clayton. E também passando para vocês o nosso e-mail, para quem quiser depois entrar em contato conosco, que é o psante@cbboxe.com.br. Ok? Dr. Clayton, prazer então em te receber. Além de ser um grande médico, é um grande amigo. E o programa de hoje vai falar sobre um assunto bastante impactante. E eu quero, antes de qualquer coisa, ler a resolução do Conselho Federal de Medicina, para que as pessoas saibam que o que está valendo é essa resolução. Como não existe uma lei que regule isso, então é o que está valendo e nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Então, a resolução, Conselho Federal de Medicina 2333/2023, adota as normas éticas para a prescrição de terapias hormonais com esteroides androgênicos e anabolizantes, de acordo com as evidências científicas disponíveis sobre os riscos e malefícios à saúde, contraindicando o uso com a finalidade estética, ganho de massa muscular e melhora de desempenho esportivo. Então vamos lá. Dr. Clayton, nós vamos falar sobre a sua campanha Bomba Tô Fora, como ela começou, e, obviamente, entrar no assunto esteroides anabolizantes, que é um problema de saúde pública. Isso aí. Em primeiro lugar, uma satisfação muito grande, Bernardino, é um prazer e eu acho extremamente importante nós trazermos esse tema para a discussão, né? E convidamos a todos que se manifestem, que façam perguntas. Eu sou endocrinologista de formação, mas quando eu fiz meu doutorado, eu me interessei em pesquisa pela parte de exercício, acabei fazendo
a pós-graduação em Medicina do Esporte na Unifesp, e hoje eu tenho o título de especialista, além da endocrinologia, na Medicina do Esporte. Esses dois títulos me orgulham muito, porque eu acabo fazendo de uma forma científica e ética ações dentro dessas duas áreas, na maioria das vezes unindo essas duas áreas, e que realmente a ideia é que a gente faça diferença na comunidade, principalmente em relação à educação e principalmente nesse tema dos esteroides anabolizantes. No nosso ambulatório de endocrinologia do exercício da Unifesp, nós acabamos começando lá em 2011 a atender alguns casos de usuários, principalmente atletas que faziam lesão. A referência inicial da medicina do esporte era da ortopedia e da traumatologia, né? E depois nós conseguimos montar um núcleo de endocrinologia, que até hoje existe, é uma referência, tem pós-graduação. E a partir daí a gente criou esse problema. Nós fomos, na realidade, estimulados pelo número de pacientes que nós iniciamos a atender há mais de 10 anos atrás. E hoje, como a bola da vez é hormônios, né? Todo mundo virou especialista, ou quer virar, ou sonha em usar, em ser especialista em hormônios, né? Boa parte deles sem terem formação nenhuma. Então a gente acabou ficando no meio desse furacão, e hoje nós estamos aí, como o doutor Bernardino comentou, um verdadeiro problema de saúde pública. Tão grande é o número de prescritores de esteroide, é o tamanho do mercado que envolve esse mundo fitness, que faz apologia ao corpo perfeito, né? E também é um número de usuários que estão complicando. Bernardino, eu gosto de dizer que a gente parece que estava numa bolha, e esses últimos anos, eu não sei se porque essa turma pseudo-especialista tomou conta das redes sociais e desenvolveu muito a apologia ao uso de hormônios para anabolismo, criou vários cursos de fim de semana para formação desses pseudo-especialistas. Isso aí hipertrofiou de tal forma que tem muito paciente usando. Normalmente esses médicos têm milhares de seguidores, alguns até milhões, né? E as complicações, paralelo a esse novo cenário, elas aumentaram muito. E, infelizmente, a gente está na linha de frente, nós endocrinologistas, principalmente, atendendo as complicações e o desconcerto hormonal que essa má prática acaba levando. Então, eu quero fazer algumas observações para as pessoas que estão nos assistindo. A primeira delas é que o padrão de beleza também foi ditado por uma parte da mídia. Então, quer dizer, hoje você fazer academia, ser bombadão, fortão, seria um padrão de beleza, não um padrão de saúde. Então, esse é um conceito que está se desviando ao longo desses últimos anos aí. E a segunda coisa é deixar claro já para quem nos assiste que não existe a especialidade de hormonologia. Não existe. Isso não é reconhecido como especialidade médica. E vocês vão ver muito coleguinha aí escrevendo hormonologista, hormonologia, curso de hormonologia. Isso é um engodo, é uma mentira, beirando, inclusive, a criminalidade, porque você está incentivando pessoas a fazer coisas que não são reconhecidas pelas autoridades médicas, né? Então, eu quero que você fale agora um pouquinho sobre o que são os esteroides, o que é a campanha, e vamos falar diretamente sobre os malefícios, né? O que a gente tem acompanhado nos últimos anos. Certo. Na realidade, a testosterona, que é o exemplo número 1 de esteroide, ela é um hormônio masculino. A mulher tem em pequenas concentrações. Testosterona também exerce funções importantes na mulher. Depois a gente pode falar em separado da questão da testosterona na mulher, mas uma das características da testosterona é que ela é um hormônio
anabólico, ela induz a síntese de proteína, inclusive a proteína muscular, que faz o aumento da nossa massa muscular. Isso é uma função fisiológica da testosterona. A questão toda é que, a partir dessa função da testosterona, foram desenvolvidas outras substâncias que têm características semelhantes à testosterona, são derivados da testosterona, variam em forma de ingestão via oral, transdérmica ou injetável, né? E variam em algumas características moleculares e também no grau de potencial efeito colateral. E essas substâncias, elas foram desenvolvidas algumas com funções clínicas importantes, a gente pode comentar depois disso, né? Nós somos endocrinologistas, a endocrinologia é a especialidade que trata de hormônios, né? É a especialidade que congrega pessoas que fizeram 2 anos de residência em clínica médica, fizeram 2 anos de endocrinologia, numa prova que a seleção é extremamente difícil, ou fizeram uma pós-graduação reconhecida pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e pela Associação Médica Brasileira, fizeram prova de título. Então, nós somos os especialistas, junto com os ginecologistas na saúde da mulher e os urologistas na saúde do homem, que somos habilitados a prescrever esse hormônio, a testosterona, para indivíduos que têm indicação do uso, principalmente indivíduos que têm deficiência de testosterona, com quadro clínico comprovado e com as alterações laboratoriais características. E lembrem, pessoal, sempre que o indivíduo tem falta de um hormônio, a gente tem que investigar a causa que faz faltar esse hormônio. Não é simplesmente ir para a internet, dizer que testosterona é vida e dar testosterona para todo mundo. É óbvio que algumas pessoas precisam de testosterona, mas essas pessoas, elas precisam ser avaliadas por especialista. A partir daí, esses hormônios foram difundidos. Hoje nós temos mercado negro, nós temos na farmácia também, a receita é controlada, precisa CPF do médico, precisa CID, né? Precisa ser em 2 vias, deveria ser assim, mas existe todo um mercado paralelo a isso, né? E o uso que seria terapêutico, né, para quem tem deficiência, ou alguns casos de exceção, por exemplo, indivíduos trans masculinos ou indivíduos com caquexia extrema, né, tem perda de proteína, de massa muscular por um HIV, por um câncer, por uma queimadura extensa, nós não nos opomos a usar nessas terapias de exceção, ou mesmo na mulher que tem uma síndrome específica de desejo hipossexual, de desejo sexual hipoativo, né? Que isso é uma terapia de exceção nesses casos, não é para toda mulher na menopausa sair a ganhar testosterona, a gente pode conversar melhor nisso. E assim, com essa grande demanda, com esse grande número de casos, nós criamos um programa que se chama Bomba Tora. Eu saliento aqui que ele é um programa educativo, ele é um programa de prevenção primária, que é para evitar que as pessoas usem esteroide anabolizante, porque a gente chama de que a bomba, o esteroide ou o suco, a pessoa deve ficar de fora disso, né? Isso faz muito mal e a gente vai ver a seguir, mas esse nosso programa, ele fornece, além de todas as ferramentas educativas para o indivíduo entender que aquilo não vai ser legal a curto e a longo prazo para a sua saúde, mas a gente faz, ao contrário do que os prescritores dizem, a gente faz um acolhimento
com respeito, sem preconceito para quem usa esteroide anabolizante. E a gente ajuda esse indivíduo a minimizar danos e a gente ajuda a esse indivíduo a recuperar todos os malefícios que o uso dessas drogas em doses como são prescritas, em doses cavalares, literalmente, porque muitas vezes elas são de uso veterinário, né? E aí entra uma série de problemas que nos efeitos colaterais a gente vai falar. Muitas vezes eles combinam vários fármacos, vários derivados de testosterona com diferentes picos de ação e eles combinam outras substâncias, às vezes hormônio da tireoide, com nada de evidência para tentar secar, diminuir tecido adiposo, aí eles combinam às vezes com hormônio do crescimento, que também é um anabolizante, mas não é um esteroide, né? Não é derivado da testosterona, e também tem um número muito grande de efeitos colaterais. Felizmente, o GH é muito caro, então o uso ele não é tão difuso pelo preço, ou quando ele é barato, ele é falsificado e não funciona. Então, os efeitos colaterais não são tão importantes. Mas esse cenário de combinar hormônios, combinar esquemas e doses que chegam a ser 100 vezes maiores. Hoje eu vi na internet um indivíduo fazendo apologia à testosterona e mostrando o resultado do seu exame. Estava praticamente 12 mil, normal da testosterona é até 700, 800, né? E ele achando o máximo e convidando pessoas para fazer como, para procurar ele para saber como chegar nesses níveis maravilhosos de testosterona. Então, esse cenário, principalmente pela rede, pelas redes sociais, ele é extremamente preocupante. E o Bomba Tô Fora, ele mobilizou todas as sociedades em prol dessa causa. Nós temos um grupo, tem mais de 500 embaixadores, a quase totalidade médicos, mas nós temos de várias áreas da saúde, temos nutricionistas, educadores físicos, temos psicólogos. Na universidade, nós trabalhamos com uma equipe transdisciplinar que acolhe esses usuários, que avalia, que estratifica os efeitos colaterais e que tenta retirar a medicação, sempre dando alternativas também, porque esses indivíduos muitas vezes eles têm até distorção de visão corporal, eles têm o que a gente chama de dismorfia corporal. Então, o assunto é vasto aí, Bernardino. Acho que tu vai dirigindo as perguntas. Nós vamos ainda fazer mais programas sobre isso, para deixar claro para quem está nos assistindo que as indicações são muito específicas e precisas, exclusivamente médicas. Inclusive, já teve colega aqui, já mandou mensagem para nós aqui que a receita vai com CID, quer dizer, inclusive explicando qual é a indicação. Nós, da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, nós abraçamos a campanha e, obviamente, nós estamos também denunciando colegas que prescrevem, porque eles são passíveis de denúncia, sim, até porque muitas indicações são por uma questão ergogênica ou por estética e, obviamente, a gente tem que tomar as providências em relação a isso. Eu até lembro que, quando eu fui para os Estados Unidos, numa época, fazer um curso, eu fui visitar um local que fazia programas espaciais. E tinha um astronauta que deu uma palestra, ele falou que quando ele voltou da estação espacial, depois de 4 meses, ele havia perdido massa óssea, massa muscular. E ele usou esteroide anabolizante, claro que sob controle médico. Então, é uma das indicações, né, muito específicas, e é importante que as pessoas, que quando procurem um médico, procurem um endocrinologista, não procurem esses coleguinhas ou essas pessoas que se dizem especialistas. Aliás, uma característica, eles falam muito bem, né? Eles têm uma forma assim, de convencimento, as pessoas acreditam neles, e eles dizem que nós não estudamos e que eles estudam mais que nós, que eles conhecem melhor do que a gente. Então, aí eu peço para que você
me conte sobre os efeitos colaterais especificamente e citando mortes, né? Nós estamos tendo muitas mortes acontecendo de jovem. Infelizmente, a questão toda, nós precisamos entender que os efeitos colaterais, eles são múltiplos, eles podem ser graves e eles muitas vezes são fatais. A gente vê no dia a dia aí casos de morte súbita de indivíduos jovens. Eu tenho uma experiência ruim, a gente está levantando, inclusive, esses dados de infarto precoce, de embolia em homens jovens, né, de trombose induzida por esteroide anabolizante. Então, os efeitos colaterais são imprevisíveis. Outro ponto que é importante a gente salientar é que não existe supervisão médica de ninguém, nem minha, que me considero um bom especialista na área, que garanta segurança para o uso de esteroides anabolizantes. Esse mercado ele é tão complexo que esses indivíduos eles treinam neurolinguística para convencimento, eles fazem formação em monetização do consultório e pior, acreditem em mim, eles fazem formação também em defesa jurídica. Eles são treinados, inclusive, para se proteger juridicamente dessa má prática. Bom, mas aí para a gente falar dos efeitos colaterais, eu acho que como o corpo inteiro tem receptor, tem pontos de encaixe da testosterona, os efeitos colaterais eles são múltiplos. A gente pode ter do cérebro até todos os nossos outros órgãos internos, nossas articulações, nossos músculos. Eu vou começar pelo cérebro, porque eu acho que é algo que eu tenho usado bastante como ferramenta de convencimento. O nosso cérebro, de convencimento para não uso ou para suspensão de uso. O nosso cérebro ele é cheio de receptor de esteroide. E quando a gente usa testosterona, derivados em doses altas, o cérebro ele fica muito excitado, fica muito estimulado. Então, a agressividade, a irritabilidade são características marcantes de quem usa esteroide anabolizante. Os indivíduos ficam agitados, eles muitas vezes, dentro desse quadro de agressividade, eles têm aumento de risco de cometer crimes, né? Está bem definido na literatura. Tem um estudo que acompanhou 545 usuários de esteroides anabolizantes na Dinamarca, acompanhou durante 11 anos e o risco deles cometerem um crime violento foi 9 vezes maior comparado com um grupo controle. E, além disso, pasmem, 18,5% desses indivíduos, no período de 11 anos, tinham sido presos por crimes violentos não relacionados a fatores socioeconômicos. E a gente tem visto aqui no Brasil, é difícil a gente apontar causa e efeito, mas há pouco um fisiculturista matou a mulher, há uns tempos atrás um usuário de esteroides anabolizantes jogou a mulher pela sacada, né? Então a gente vê, eu já presenciei, né, usuário de esteroides se envolvendo em briga de trânsito e às vezes por pouco isso não tem um desfecho pior. Mas voltando ao cérebro, o indivíduo pode deprimir, se o indivíduo tem uma predisposição para alguma psicopatia, né, psicose maníaco-depressiva, um grau de esquizofrenia, isso pode ser exacerbado, né? Existem dados mostrando que o cérebro atrofia com o uso de esteroides anabolizantes. Tem um trabalho mostrando em mais de 80 usuários de esteroide que existe uma correlação inversa entre o uso de esteroides e o tamanho, o volume do cérebro e a espessura da córtex cerebral, que é a parte mais nobre do nosso cérebro. E mais ainda, o esteroide anabolizante, ele induz dependência.
Isso pode chegar a quase 60%. Isso faz com que os indivíduos acabem tendo dificuldade de suspender o uso, ou quando suspendem, voltem a usar, exatamente porque eles sentem a falta do hormônio, tanto porque a produção interna fica bloqueada, mas também porque o hormônio ele faz um quadro de abstinência. A produção interna diminui, ele fica sem hormônio, e ele diminui libido, fica mais fraco, né? E o cérebro sente a falta e ele faz uma abstinência que é semelhante à abstinência de opioide. Eu estou aqui, tem a colega falando sobre a apoptose, né? Que é a morte do neurônio. Isso já existem dados mostrando isso, né? Isso talvez eu tenho acompanhado alguns pacientes e tenho interagido com psiquiatras de excelência, de referência, e eles dizem que o abandono da droga ele fica tão dificultado como um indivíduo que é viciado em cocaína, em heroína, talvez não nessa escala, porque o neurônio vai sendo destruído, né? Então esse indivíduo ele perde várias sinalizações. Aí eu falei só do cérebro, né, Bernardino? A gente vai descer um pouquinho para o sistema cardiovascular, e aqui a gente tem o nosso colega doutor Nabil Rayeb, né, que é autoridade na área de cardiologia, nosso amigo, do sim. exercício. Tem uma experiência grande. Eu estou vendo aqui que ele está citando vários casos de infarto, de embolia, de trombose, e isso é algo que a gente tem visto. Talvez seja a minha maior fonte de referência hoje de pacientes, são cardiologistas que atenderam em UTIs pacientes que infartaram. Boa parte deles jovens, com menos de 50 anos. Cleiton. E aí, para começar... Oi, pode falar. Eu quero aproveitar e perguntar por que isso acontece, explicar com palavras bem simples, porque tem pessoas que não são médicas. Isso. Por que acontece isso? Porque isso tem aumentado bastante. A gente tem conhecimento de vários jovens próximos da gente que acabaram morrendo por essa situação. Testosterona, ela faz vários mecanismos que complicam para o indivíduo infartar ou ter um AVC, que acabam facilitando. Ela aumenta a pressão, ela diminui o bom colesterol drasticamente, algo que a gente vê agudamente. O indivíduo tem 50 de colesterol HDL e vai para 20, vai lá para o pé. Né? Sobe o colesterol ruim, que é o LDL, aumenta a glicose, altera a resistência à insulina, aumenta os triglicerídeos, né? Faz arritmia e cria no organismo, no sistema cardiovascular, um estado pró-trombose, pró-entupimento dos vasos. O sangue fica mais viscoso, mais cheio de hemácias, porque o hormônio estimula a síntese de hemácias, né? Muitas vezes usam uma outra substância que também aumenta a síntese de hemácias, mas o sangue fica mais espesso e tem mais chance de coagular. Quando ele coagula, ele faz uma trombose que entope localmente, ou uma embolia que vai entupir um vaso à distância, né? Isso pode acontecer no nosso pulmão, da embolia pulmonar, pode acontecer no nosso cérebro e dar um derrame, ou nas coronárias, dar um infarto. Então, esses indivíduos, eles desenvolvem aterosclerose, que são placas de gordura, mais precocemente e mais morte prematura, certo? São vários dados, eu estou simplificando aqui, né, porque realmente o coração ele sofre muito. Os colegas cardiologistas estão abismados com a situação. Nesse cenário ainda o coração hipertrofia, né, isso aumenta riscos, e o tipo de treinamento também às vezes tem um efeito indireto nessas complicações. Então, é um indivíduo que é predisposto a infartar, a ter derrame, a fazer arritmia, a fazer trombose, a fazer embolia. A gente tem dados
importantes, um estudo que saiu há 3 meses atrás, mostrando, comparando, é o mesmo coorte, o mesmo grupo dinamarquês, mas agora com mais de 1.000 pacientes usuários de esteroide anabolizante, e a mortalidade, comparado com 50.000 não usuários, foi 3 vezes maior praticamente, 2,8, e se a gente segmentar por tipo de morte, chega a mais de 3,3. Né? Então, nós temos estudos já de desfecho a longo prazo, mostrando que esses indivíduos têm mais risco de morrer. Isso está bem definido, né? E é um dado alarmante, realmente alarmante. E aí eu estou falando só da parte cardiovascular. Né? Depois o doutor Nabil aí está fazendo observações, pode contribuir. Eu fiz um resumo aí, o pessoal está falando de insuficiência cardíaca, que é uma consequência de todas essas É o que está disfunções. acontecendo com mais frequência, né? Agudamente, né? Tem acontecido mais, assim, com mais frequência a morte súbita por problemas cardiovasculares. No meu caso, eu sou traumatologista, por exemplo, eu tenho observado no consultório um aumento assim considerável de rupturas de tendões. Isso eu tenho alimentado o consultório, porque muita gente nos procura, são usuários de esteroide anabolizante, tem um crescimento exponencial da parte muscular, o tendão acaba rompendo por causa disso, no meu caso. Agora, existem, por exemplo, os carcinomas hepáticos, que eu gostaria que você falasse também. Só para completar ali, a chance de ruptura de tendão ela é 9 vezes maior em quem usa versus quem não usa. E ali no nosso serviço, o grupo da ortopedia talvez tenha a casuística maior de ruptura de peitoral, é um número bem considerável, e quase 100%, acho que 94% dos indivíduos que romperam o peitoral, que é uma complicação grave, né? Eles têm na história o uso de esteroide anabolizante. Esses indivíduos, falando da tua parte também, Bernardinho, hoje a gente vê um grupo vulnerável ao uso de esteroide, os adolescentes, né? Eu acho que agrava mais esse cenário, porque os adolescentes estão sendo encantados, foram encantados até pelo Fantástico, né? Mostrando que quem faz anabolismo melhora a autoestima e assim por diante, e mostrou como ídolos indivíduos, e mostrou ainda que esses eram acompanhados por médico, ou disseram que sendo acompanhados por médico, ou que deveriam ser acompanhados, e acompanhado por médico não dá segurança nenhuma. Eu tenho um exemplo Ninguém claro. Então, a maior mentira que pode ser dita é que eles monitoram, e que quando começam a alterar os parâmetros, a gente consegue reverter, nem sempre, principalmente, você falou aí na parte endócrina, você tem o eixo hipotálamo hipofisário, muitas vezes você não tem o retorno do funcionamento desse eixo, isso é muito grave. Às vezes chegam a gente no consultório reclamando de hipogonadismo, enfim, são tantas complicações, e que eu quero que você aproveite e já emende sobre o carcinoma hepático. Isso, então o fígado ele sofre muito, dependendo, inclusive sofre mais, principalmente quando o esteroide é via oral, né? Cuidem isso, e ele faz muita hepatite medicamentosa, hepatite tóxica, né? E nós temos aqui no Brasil hepatologistas que são referência, que estão se unindo ao nosso grupo, né? Dentro de vários braços dos projetos, têm dados alarmantes, né? Eu, particularmente, tenho acompanhado pacientes que chegam a quase uma insuficiência hepática com indicação de transplante, fora os que morreram por isso, né? E também acho que foi divulgado aí casos até de profissionais da área da saúde tiveram complicações graves de fígado. E esses indivíduos, eles podem desenvolver câncer, pode desenvolver tumores, tanto benignos quanto malignos. Também podem desenvolver alterações, dilatações vasculares do fígado que podem levar a hemorragias graves. Foi a causa inclusive, de um caso que foi noticiado recentemente. Lá ainda da parte ortopédica e das crianças, os adolescentes que usam, eles fecham, se eles não
pararam de crescer ainda, eles fecham precocemente a cartilagem de crescimento e eles perdem em estatura final. Outro ponto é que a vida útil do atleta diminui. Isso é importante ser dito, né? Ele cresce, ele aumenta músculo, aumenta o coração também, que é ruim, né? Mas ele não melhora o sistema de articulação, o sistema ósseo, né? E aí ele acaba fazendo muita lesão. Então, a gente conhece aí vários atletas pré-fabricados, né? Hoje é um outro problema, né? Existe uma tentativa de fazer apologia, fabricar meninos adolescentes em várias áreas, né? Usando hormônios, aumentar a altura, aumentar a massa muscular. Isso é um crime sob todos os aspectos, né? É uma atrocidade científica, mas é um crime ético muito grande e está acontecendo no dia a dia. Bom, seguimos lá, vamos falar do testículo. Só uma observação. Eu quero aproveitar, no consultório tem aumentado muito pais que trazem adolescentes de 12 anos que já começaram a fazer trabalho de musculação e que começaram a usar esteroide anabolizante e que acham aquilo bacana, bonito. Quer dizer, a desinformação é tamanha que eles não têm ideia da consequência que isso vai causar. Então é importante que a gente reforce isso e fale cada vez mais, e as pessoas que nos assistem multipliquem isso, porque realmente isso está se tornando uma bomba relógio, fazendo alusão à tua campanha. É isso. A nossa campanha, né? Nós temos um grupo gigantesco de embaixadores, temos o grupo ali da Unifesp, é uma campanha que a gente criou inicialmente, eu, a doutora Andréia Fioretti, que é minha parceira lá na universidade, a doutora Karen Pachon, que é uma ex-residente nossa de medicina do esporte. Mas vamos falar um pouquinho da parte da reprodução, do testículo, né? Então, como a testosterona está sendo usada por fora, ela bloqueia a produção interna. E o indivíduo, quando ele para de utilizar o esteroide anabolizante, ele muitas vezes demora para recuperar a função do testículo. E aí é que a gente tem entrado cada vez mais frequente para auxiliar nisso. Casos que complicam, que tiveram que suspender de forma forçada por complicação, e a gente tem que recuperar o eixo. Tem toda uma técnica que é específica dos médicos, mas enquanto eles estão usando, esses indivíduos perdem fertilidade, né? Eles alteram a função reprodutiva, a mama cresce, dá o que chama de ginecomastia. Aí, como a turma do não dá nada diz que isso é só tomar um outro remédio, que é um inibidor do receptor do estrógeno, e esse outro remédio, ele vem junto no kit, e a combinação desses remédios é que, às vezes, potencializa mais o efeito colateral. Então, no homem, a gente vai ter toda essa questão da fertilidade, que depende da dose que usou e do tempo que usou, é irreversível. Felizmente, boa parte é reversível, né? Se a gente trata pós-ciclo, a chance de recuperar é maior, mas às vezes o testículo está tão atrofiado que ele fibrosa e não recupera. Vocês imaginem esses meninos de academia, esses adultos jovens, usando essas doses que bloqueiam totalmente o eixo, né? O que vai ser da fertilidade, da vida futura, esses indivíduos vão ter que aí sim ficar usando testosterona, obviamente que em doses civilizadas, para melhorar isso aí. Tem colega falando dos rins, isso também é muito importante, né? Um cenário ruim, porque esses indivíduos, às vezes, eles tomam muito anti-inflamatório, em competição para fisiculturistas, eles usam diuréticos para definir melhor, eles acabam fazendo, às vezes, lesão muscular, que destrói o músculo e que afeta o rim também, que é a rabdomiólise. Eles usam, às vezes, suplementos em doses altas, muito além. Ninguém aqui contra suplemento alimentar bem prescrito. Eu acho que é até uma forma de resgatar
o indivíduo que usa para ele deixar de usar, mas o rim sofre muito. Ele faz insuficiência renal, muitas vezes importante, que leva a diálise e leva até a morte. E a gente tem, eu casualmente já atendi 2 casos de infarto, de obstrução do rim, de causa induzida por esteroide anabolizante. Então, nós temos recente até 2 casos importantes, né, que usaram testosterona na forma de implante, usaram gestrinona, que é uma substância que foi no passado utilizada como tentativa de anticoncepcional e para tratamento de endometriose. Depois disso vieram outras medicações melhores, mais eficazes e mais seguras, menos efeitos colaterais, mas a gestrinona começou a ser vendida, porque aí é um comércio, né, como anti-envelhecimento, para menopausa, para uma série de situações, e a um custo caro, na forma de implantes, feitas por farmácia de manipulação. Isso virou um verdadeiro comércio. A gente tem tanta medicação boa, aprovada, com bula, com controle de qualidade, com farmácias homologadas, mas o respaldo, não que a farmácia de manipulação não seja homologada, né? Algumas farmácias de manipulações fazem isso. Eu acho que a farmácia de manipulação tem um papel muito importante na sociedade, não estou generalizando, mas algumas se transformaram em indústrias que comercializam numa escala industrial essas medicações, né, que recrutam médicos, treinam médicos para aplicar esses implantes, né, e isso acaba virando um comércio, né? Então elas invertem o propósito. O certo seria o médico tem autonomia, customiza alguma medicação e manda para a farmácia produzir. O que acontece é o contrário. A farmácia fabrica uma escala industrial, divulga protocolos absurdos. Os endocrinologistas estão recebendo todos os dias, nós temos vários protocolos absurdos, né, das farmácias, indicando combinações de remédio, oferecendo implantes absurdos. Hoje nós temos até implante de ocitocina, que é algo tirado do ar, né? A ocitocina é um hormônio da lactação e do parto, e talvez por essa característica assim de afetividade, de carinho, de amor, essa turma da má prática, ela está fazendo apologia como sendo o hormônio do amor, da felicidade, acreditem, da fidelidade. E estão colocando esse hormônio em implantes, né? E nós tivemos agora há pouco, foi noticiado na mídia, né, uma paciente que entrou em coma por ocitocina. Eu tenho aí outros casos de efeitos colaterais. Então, os efeitos são vários. Se a gente pensar naquela questão da contaminação do compartilhamento de agulhas e indivíduos que usam doses veterinárias, isso é muito comum. Hoje tem academias que fazem, que pegam esse segmento de fisiculturismo, né, e muitas acabam fornecendo os anabolizantes, e às vezes os indivíduos compartilham agulha. Esses indivíduos eles têm mais risco de pegarem HIV, hepatite C, né? E eu acompanhei recentemente um caso bem grave assim, e o pior é que como esses hormônios, principalmente os injetáveis, muitas vezes nem por farmácia de manipulação eles são produzidos em laboratórios de garagem, de fundo de quintal, sem cuidado nenhum. Então, esses indivíduos eles fazem abscesso na região de aplicação, eles fazem infecções graves, com necrose do músculo. E muitos vão à septicemia e à morte.
né? Então, os efeitos colaterais eles são realmente complexos. Fora cair cabelo, né? A mulher e o homem ter mais acne, a mulher ter mais pelo, engrossar a voz, aumentar o clitóris, né? Hoje tem profissionais que se especializaram em fazer cirurgia de aumento de clitóris, né? O esteroide anabolizante, a testosterona, induz um aumento muito grande do clitóris, isso é algo bem frequente. Cabelo quebradiço, você olha para a mulher, você já percebe claramente que ela está usando esteroide anabolizante. É o que a gente chama de faces, né? Aquele faces característico. A mulher atrofia a mama, ela fica infértil porque altera o ciclo menstrual e bloqueia os hormônios dela. E o mas se ela corpo masculinizado também, né? Aquele corpo masculinizado, musculoso. Se ela engravida, isso pode ser teratogênico, pode induzir malformação fetal. Então, a mulher ela precisa pensar muito antes de usar isso. Os padrões de beleza realmente acabaram distorcendo um pouquinho a cabeça de muita gente. E como tem esse mercado, tem colega mal intencionado que se aproveita disso e fica aqui o alerta. Não existe essa monitoração que eles falam, não existe, nenhum médico pode garantir que não vai acontecer nada, é uma grande mentira. Eles se dizem estudiosos, que eles conhecem, controlam, é uma grande falácia. Nós falamos isso muito no nosso canal, quero aproveitar para apresentar para quem não conhece, que é o nosso Música, Medicina e Esporte, que aborda os três assuntos, que são as minhas paixões de vida, né? E lá nós falamos muito sobre controle antidopagem, esteroides anabolizantes, já entrevistamos urologistas, e agora nós temos engajamento de várias sociedades, né? Cardiologistas, endocrinologistas, urologistas, medicina do esporte, enfim, muita gente trabalhando em prol da saúde verdadeira das pessoas. E é isso, Cleiton. Eu não sei se você quer. Eu acho que é um assunto que a gente vai ter que falar mais vezes. Eu acho que eu gostaria que você falasse um pouquinho da tua campanha para quem quer encontrar o que você mostra, os efeitos colaterais, aquilo que você fala na sua campanha. Fala do teu Instagram e das tuas redes sociais. Isso, o meu Instagram é Dr. Clayton Endócrino. Nós estamos agora relançando o Bomba Tô Fora e a gente vai ter um novo perfil do Instagram que vai ser Bomba Tô Fora Oficial, _ oficial, mas a gente vai divulgar isso. Dentro do nosso grupo, nós conseguimos fazer uma campanha para patrocinar a nova linguagem de comunicação, principalmente focando em efeitos colaterais. Agora, no próximo final de semana, a gente está adaptando o Bomba Tô Fora para as Olimpíadas, para o esporte de alto rendimento. Estou usando a minha camisetinha aqui já. Isso, Paris legal, tem uma também. Tem uma também. Então a gente vai chamar de Doping Tô Fora, inclusive o Bernardino participou, o doutor Fernando Soller, o doutor Moisés Cohen, que é diretor do Comitê Médico da Federação Paulista. Federação Paulista de Futebol abraçou a campanha. Fizemos uma cartilha de educação e de prevenção para doping nos esportes, principalmente focado em jovens atletas, mas que serve para todos. E agora, com as Olimpíadas, o Bernardino não viu isso, mas está lá o nome dele, a gente vai divulgar logo em seguida. A gente atualizou a cartilha, abriu para outras possibilidades em termos de esporte, obviamente salientando a autoria, a iniciativa, que foi do braço Federação Paulista de Futebol, do Bomba Tô Fora, né? Então vocês vão ter acesso, a gente vai divulgar esse projeto. Também eu vou dar um spoiler sensacional aqui de um projeto que a SBEM, a nossa Sociedade de Endocrinologia, a FEBRASGO, que é a Federação da Ginecologia e Obstetrícia, a Sociedade de Medicina do Esporte e a ABESO, que é a Sociedade de Estudos para a Obesidade, além
da hepatologia, e a gente vai incluir todas as especialidades envolvidas. Nós vamos lançar um observatório, eu estou falando a primeira vez em público sobre isso, né? Um observatório que vai se chamar Vigicom Hormônios, Vigicom Hormônios, que é a ideia que a gente monte uma plataforma que já está sendo construída, né? A gente já tem identidade visual, estamos elaborando a campanha, e essa plataforma, além de servir de educação, junto com todo o material educativo do Bomba Tô Fora, que está lá no site www.bombatofora.com.br. Além do material do Bomba Tô Fora, nós estamos disponibilizando uma plataforma de repositório de casos de efeitos adversos de uso indevido de hormônios para fins estéticos e de performance. Então, esse Vigicom, ele vai ser hospedado junto com a MB e com os sites de todas as sociedades médicas envolvidas ou que quiserem se envolver. E os colegas e os pacientes vão poder comunicar nessa plataforma os efeitos adversos. A gente quer, com isso, gerar dados, né, com todas as dificuldades, com todos os critérios, mas sempre obedecendo à lei geral de proteção de dados, mas a gente quer, a curto prazo, ter uma estatística mais consistente desse cenário horrível que virou o dia a dia dos nossos consultórios. Não são casos esporádicos. Antigamente a gente contava um caso num congresso. Hoje eu atendo 2, 3 pacientes por dia. Fora as prescrições absurdas, o quanto o paciente é extorquido, porque isso é um comércio absurdo, aonde os pacientes são induzidos a achar que vão melhorar de fraqueza, de tristeza. E muitos coleguinhas têm parcerias com farmácia, eles ganham também por indicação para farmácia. Atento às pessoas que vão aos consultórios e aos médicos que indicam farmácias de manipulação, eles também estão ganhando aí. O que a gente tem notado é que os pacientes contam isso, né? Eles saem do consultório, o médico prescreveu esses absurdos, né? E eles recebem um WhatsApp da farmácia de manipulação mandando o orçamento. Fere todas as regras éticas, mas é rotina, né? É a rotina. Fora, a gente não está falando aqui, porque não é de hormônios, né, Bernardino, da soroterapia, né? Nossa. Também virou um comércio do engodo, né? Eles vendem que o indivíduo vai receber vitaminas e vai virar jovem, forte, potente e vai corrigir todos os sintomas com um sorinho que o indivíduo poderia receber se realmente ele tivesse deficiência, com um comprimido via oral, a não ser que ele fosse operado bariátrico, tivesse alguma restrição na absorção digestiva, ou tivesse em terapia intensiva, pós-acidente, pós-internação, aí é um outro caso, né? Tem indicações éticas para o uso de soros, né? Normalmente é o mesmo perfil de mal profissional, para não adjetivar de outra forma, que faz essa prática. Não tem milagre, as pessoas têm que procurar os médicos sérios. Quer perder peso, procura endocrinologista, atividade física, alimentação correta, suplementação adequada, prescrita por médico. Não há o que se inventar a roda. Se fizer a coisa direitinho, você vai ter resultado. Vai demorar, mas vai acontecer. Então, fica aqui o alerta. Muita gente está assustada aqui, a gente está vendo aqui se manifestando. E por isso que eu acho que a gente tem que repetir o programa, assim que puder, para que mais pessoas multipliquem essas informações. Só lembrando a importância, né? Tu falaste da precisão do médico, mas é importante a gente trabalhar em equipe, né? Então, hoje, a gente montou, em todos os cenários onde eu trabalho, um time transdisciplinar, que a gente chama, que ele é mais que multidisciplinar,
ou interdisciplinar. O multidisciplinar, cada um está no seu canto e não interage. O interdisciplinar interage, mas cada um está no seu canto. A gente tem na Unifesp, eu tenho nas minhas clínicas, na Hawks, um modelo transdisciplinar. E aí entra a importância da nutricionista ajudar nessa questão da suplementação e na questão de orientar a dieta para ser uma alternativa. A gente tem casos muito bem sucedidos de ganho de massa muscular com dieta, exercício bem feito, prescrito e acompanhado pelo educador físico. O personal trainer também, né? Tem gente séria trabalhando, personal trainer, claro, gente preparada, gente que faz a coisa de forma adequada, claro, você falou bem, profissionais que se engajam nesse programa, mas que tem que ser pesquisado a respeito desse profissional, isso é importante, ou indicado por alguém como o Cleiton, por exemplo. É isso aí. Bom, Cleiton, te agradeço demais. Quero passar para vocês novamente o nosso e-mail, que é o bsant, tudo junto, @cbboxe.com.br. Pessoal que é apoiador nosso lá do YouTube, esse é o nosso Pix também. Nós vamos depois colocar o QR Code quando a gente falar ou colocar o vídeo no YouTube. Tá bom? Cleiton, alguma mensagem final que você queira passar para o pessoal? Não, muito obrigado. Eu gostaria de deixar a mensagem que o indivíduo que pensa em não faça uso, existem alternativas melhores, mais saudáveis e mais seguras. O indivíduo que está usando, que procure profissional bem intencionado, que não esteja interessado no dinheiro, né, e que trate adequadamente, aborde esse tema adequadamente, e os colegas que atendem complicações, né, que também se unam a esse modelo de equipe que tem abordado com muito acolhimento, né? Isso é importante a gente dizer, e sem preconceito, porque senão parece que a gente espanta o usuário. Na realidade, a gente faz exatamente o contrário. A gente não quer que ele use, mas se ele está usando, nós queremos ajudá-lo. Cleiton, muito obrigado. Valeu, eu sei que você tem também hora aí para você fazer outros afazeres, né, para ter as suas obrigações. Então, foi muito bom, eu acho que foi bastante esclarecedor, muita gente aqui mandando mensagem. E nós vamos fazer de novo. Assim que a campanha começar a tomar mais corpo, nós vamos voltar a falar, vamos divulgar a tua cartilha, as pessoas têm que realmente estar alertas e procurar um profissional sério para que possa melhorar a sua saúde e não piorá-la, né? Ótimo, isso aí. Um abração, obrigado a todos pela audiência e compartilhe esse vídeo, né? Um abraço a todos. Muito obrigado. Agradeço a audiência e boa noite, bom descanso. Obrigado. E vamos em frente. Convite. Saúde para todos. Tchau, até mais. Tchau. Na série em que falamos a respeito de tantos efeitos colaterais e graves consequências causadas pelo uso de esteroides anabolizantes de forma abusiva, trouxemos uma mensagem muito clara para que você entenda definitivamente que existem médicos sérios e médicos que só querem ganhar dinheiro às suas custas. O programa Bomba Tô Fora é um serviço de utilidade pública, visto que o uso de esteroides anabolizantes é um problema de saúde pública. Vamos em frente, treinemos com saúde. Olá, amigos, seguidores, inscritos e apoiadores do nosso canal. Como vocês sabem, o nosso canal Música, Medicina e Esporte sempre procura trazer um conteúdo de qualidade, falando sobre curiosidades, utilidade pública, informações, e, enfim, tudo aquilo que possa contribuir para o entretenimento e o nosso dia a dia.
Mas para isso nós temos um custo, nós temos um equipamento que a gente precisa ter no nosso estúdio, as pessoas que trabalham conosco e que obviamente também dependem desse nosso trabalho, e o YouTube ainda não monetiza adequadamente o nosso canal. Então, para isso, nós precisamos da sua ajuda. Vocês estão vendo aí no nosso vídeo a chave Pix e o QR Code para aqueles que quiserem contribuir. E na descrição do vídeo nós temos o link do Apoia-se. Qualquer valor, qualquer quantia vai ser muito útil para que possamos continuar fazendo do nosso canal um veículo importante para as pessoas. Agradeço demais e não se esqueça, contribua para o Música, Medicina e Esporte. Vamos em frente.